Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje fazendo um vídeo de comparação e análise a respeito do momento que o Girona vem vivendo lá na Espanha. O Girona, que é um clube que foi adquirido pelo Grupo City lá em 2017, um clube muito pequeno lá da Espanha, que na última rodada do Campeonato Espanhol, acabou assumindo a liderança. E aí surgem as comparações e as esperanças de que a gente possa viver algo futuramente. Eu vou tentar explicar para vocês um pouco de como foi o processo do Girona até chegar a essa situação, de assumir o Campeonato Espanhol, a liderança, mesmo com Real Madrid e Barcelona na disputa, e porque eu acho que o Girona não... Assim, deve ser feita uma comparação, óbvio, é algo que vem dando certo num país onde tem duas forças muito grandes declaradas, mas... como essa comparação ela não deve ser feita, porque são clubes totalmente diferentes, apesar de não conseguirem nos últimos anos bons resultados, rebaixamentos, enfim. São clubes totalmente diferentes. Eu vou tentar explicar o porquê o processo do Girona não deve ser feito aqui no Bahia, não deve ser comparado ou coisa do tipo. Se você está conhecendo o canal através desse vídeo, por favor, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like. É muito importante mesmo para ajudar a gente aqui a crescer, impulsionar o canal. Se você já é inscrito, deixa seu like, compartilha também um vídeo. É muito importante. A gente está querendo crescer muito nesse mês de outubro e você será fundamental para isso. Não custa nada, é de graça. Se você achar que é um conteúdo relevante, se você gostar do nosso conteúdo, por favor, não esquece de nos ajudar, tá? É isso, passa da introdução, vamos pro vídeo. Bom, meu povo, não sei se vocês acompanham o futebol europeu, não sei se vocês acompanham a La Liga, mas recentemente o Girona, que é um clube sensação lá na Europa nesse início de temporada, assumiu a liderança da La Liga, mesmo com Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid na disputa. O Girona, que é um clube do Grupo City, é um clube pertencente ao Grupo City, é um grupo irmão, assim como o Bahia, e está vivendo esse momento mágico, Mas se a gente olha para um passado não tão distante assim, o Girona era um clube totalmente irrelevante no cenário nacional. Tanto em termos de história, em termos de títulos, de campanhas, era um clube que até pouquíssimo tempo atrás nunca tinha disputado a primeira divisão do seu país. É um clube assim muito distante da realidade do Bahia aqui no Brasil. É por isso que, já iniciando o vídeo, dando essa resposta, é por isso que eu acho impossível essa comparação com o processo que o Girona conseguiu, passou até chegar à liderança, e porque o Bahia não pode se espelhar ou se confortar em passar pelo mesmo processo. Eu vou explicar para vocês logo nesse início do vídeo aqui, para contextualizar para quem não está familiarizado. Muita gente não acompanha o futebol europeu e não sabe muito bem do que eu estou falando. O Girona é um clube espanhol, como eu já falei, um clube que fica situado na região da Catalunha, que é onde fica o time do Barcelona, mas numa cidade um pouco distante. E até a temporada 2017-2018 nunca tinha disputado a primeira divisão na Espanha. Sempre foi um clube irrelevante dentro do cenário nacional, com pouquíssimos títulos oficiais. Era um clube totalmente irrelevante mesmo no cenário ali europeu e nacional. Nunca tinha disputado a La Liga, e o Grupo City assume o clube na temporada 2017 e 2018, buscando consolidar o clube na primeira divisão. Era uma primeira temporada na história do clube, então era importante se consolidar. É algo como aconteceu no Bahia. O Grupo City assume o clube já na primeira divisão. Foi assim também com eles lá na Espanha. A diferença é que o Girona, na sua primeira temporada, conseguiu fazer uma campanha muito sólida e terminou a competição na 10ª posição. Uma posição para um clube que nunca tinha disputado aquela competição, historicamente muito fraco, equipes muito fracas. Era uma posição dos sonhos. O clube conseguiu se consolidar e ainda mais, conseguiu terminar na primeira página da tabela. Mas aí veio a temporada seguinte, na temporada 18 e 19, o Girona acabou caindo para a 2ª divisão. E por lá permaneceu por 2 temporadas até subir novamente, terminar em 10º, e agora nesta atual temporada está, entre aspas, brigando por uma competição europeia. O Bahia, desde que o Grupo City assumiu o Bahia simplesmente no campeonato nacional passando muitas dificuldades e brigando para não cair. Aí a gente pode entrar no mérito de que, será que a La Liga ela é menos competitiva do que o Brasileirão? Bom, o investimento, eu acho que sim. O Campeonato Brasileiro, apesar de não estar na Europa, tem um investimento muito acima da média de quase todos os clubes que disputam. Na La Liga a gente tem Barcelona e Real Madrid, e Atlético de Madrid às vezes conquistando o título. Abaixo desses 3 clubes a gente tem uma média assim de 3, 4 clubes que também tem um investimento bacana. Tem Sevilha, tem o Valência, tem o Atlético de Bilbao. Mas tirando esses clubes ali do top 5, top 6 da Espanha, a diferença ela é muito gritante.
Isso, claro, pode ajudar a impactar e influenciar um pouco nesse momento do Girona, mas, enfim, dentro do seu cenário, o Girona está conseguindo algo que quase ninguém imaginava. O Bahia pode, claro, se espelhar e fazer algo parecido também aqui dentro do Brasil, mas eu acho que sem se confortar com o rebaixamento como o Girona se confortou. O Girona era um clube, como eu já expliquei aqui, eu vou entrar mais a fundo a respeito disso para vocês entenderem a respeito da história do Girona, mas o Girona é um clube pequeno dentro da Espanha. É um clube de experiências mesmo, sabe? É um clube que te permite te dar tempo de experiências e que se essas experiências derem errado, você não vai assim, acabar com todo o projeto no curto prazo. Diferente do Bahia. O Bahia hoje está inserido num contexto totalmente diferente ao Girona. O Bahia, dentro do seu cenário, é um clube grande dentro do futebol brasileiro, é um clube com sua importância, com sua relevância, que tem a maior torcida do Nordeste, é o maior clube da região. É um clube que, dentro do seu cenário, é grande. Dentro da sua região, ele é gigante. O Bahia é o maior clube da região. E dentro do cenário nacional, por ter tantos feitos e ter conseguido, por exemplo, 2 títulos brasileiros, numa região que historicamente é sempre muito difícil, né, de conseguir títulos importantes, o Bahia é bicampeão de uma competição como um Brasileirão, é algo para ser valorizado e é algo para ser colocado o Bahia em outro patamar, né? Um patamar como grande, por conta da sua torcida, enfim. Eu não preciso ficar explicando aqui para vocês a respeito disso. Mas é um clube grande, é um clube que não te permite resultados fracos no curto prazo. O Bahia não te dá tempo para curto prazo, assim, para você falhar no curto prazo. Você precisa, claro, pensar num projeto a longo prazo, que é o projeto do Bahia, é um projeto de consolidação e de crescimento focado no a longo prazo, mas é um processo que também te exige resultados no curto prazo, porque tem uma torcida exigente, porque é um clube exigente e é um clube que sofreu demais nos últimos anos e que busca nesse momento ter um pouco de consolidação, um pouco de paz, entre aspas. O Bahia sofreu muito nos últimos anos, Série C, rebaixamentos. Em 2021, quando a gente pensava que teria um time cada vez mais equilibrado dentro do cenário nacional, a gente tem um novo rebaixamento, enfim, é um clube que busca resultados e estabilização no curto prazo. Então, esse início ruim do Bahia, ele é desastroso, ele é totalmente inesperado, mas ele é um processo que, diferente do Girona, não te dá tempo para um curto prazo. O Bahia não tem esse tempo, né? O Bahia não pode errar tanto no curto prazo, porque tem uma torcida exigente, porque tem um clube exigente também e que busca estabilização. O Bahia em nenhum momento da temporada teve estabilidade, o Bahia em nenhum momento conseguiu isso. Eu acho que o Grupo City ele não deixa de ser o melhor grupo entre clubes do mundo por conta desse início ruim aqui no Bahia. Os resultados, além do Bahia, mostram isso. E eu fico muito tranquilo a respeito do futuro da gente, porque eu sei que erros como esses não serão cometidos 2 vezes. O grupo aprende com os erros, principalmente esses erros iniciais. O futebol ele não tem uma fórmula mágica, ele tem uma maneira de se conseguir ganhar. Se você fazer uma coisa de determinada maneira, você tem mais chances do resultado vir, mas ele não é uma certeza, né? E esse início do Grupo City tão bom assim, apesar da nossa expectativa ser essa, do grupo também, enfim, de todo mundo que participou desse processo, ele não era uma certeza e ele se mostrou defeituoso, com muitos erros, principalmente na montagem do elenco direcionado ao Cadu Santoro. Quando eu fiz um vídeo falando sobre o Grupo City ter ou não subestimado o futebol brasileiro, eu acho que essa pergunta está muito relacionada ao Cadu e não ao grupo. O Cadu foi o escolhido pelo Grupo City para estar aqui, para montar o elenco e para conseguir tudo aquilo que eles imaginavam claro, eles trabalhavam para conseguir. Não é somente o Cadu Santoro, é o Cadu e o pessoal lá em Manchester, que também trabalha e que está diretamente ligado com os outros clubes. É como se fosse uma central. Só que o Cadu Santoro foi o principal nome responsável pela montagem desse elenco, sabe? Então, essa pergunta ela precisa também ser direcionada a ele, porque era um cara que conhecia, primeiro de tudo, o futebol brasileiro. Ele é brasileiro, ele trabalhou na área de scout de jovens promessas também aqui, dentro do Grupo City. Era um cara totalmente inserido dentro do nosso contexto e que poderia ter essa capacidade de fazer uma leitura bem do que a gente precisava e ele não conseguiu fazer. Então é um processo que ele está sendo muito ruim nesse início, mas que eu ainda me asseguro num longo prazo, porque, enfim, os resultados eles mostram por si. E por que o Girona te dá esse tempo e o Bahia não? É muito simples de entender. O Girona é um clube de experiências. O Girona é um clube que foi comprado pelo Grupo City justamente para isso, para testar, para fazer experiências, para desenvolver a divisão de base, desenvolver os jovens ali, né, que estão ali nas categorias, de outros clubes também, do próprio grupo. É um clube para isso.
é diferente do Bahia. É muito parecido com o que é feito no Montevideo City Torque, que é um clube do Uruguai, que também é basicamente para isso. Ele não tem obrigação de títulos, ele não tem obrigação de dar certo nacionalmente. O único objetivo dele é se desenvolver. Desenvolver o clube, a estrutura e os jogadores. Aí, claro, consequentemente, você tendo uma estrutura muito boa, tendo jogadores bem formados, uma ideia de jogo muito bem definida, clara e bem executada, você tem mais chance sim de conseguir resultados expressivos dentro da sua liga, como é o caso do Girona. Mas não é uma obrigação, sabe? O Girona não tem uma obrigação de terminar o ano como campeão da La Liga, não tem como obrigação ir para Champions ou ir para alguma competição europeia. É um clube de experiências e é por isso que eu acho que não deve ser feita essa comparação com o Bahia. O Bahia é um clube dentro do Grupo City que não tem essa obrigação. Não é apenas um clube satélite, não é apenas um clube para se desenvolver jogadores e coisas do tipo. É um clube que é para ano após ano, temporada após temporada, ir crescendo e disputando nacionalmente títulos, brigando por competições internacionais, indo para a Sul-Americana, Libertadores, enfim. São projetos muito diferentes. É claro que o sucesso que está sendo feito no Girona é algo que deva ser se espelhado, que deva se olhar, né, e falar, pô, por que deu certo? Vamos repetir aqui. E é isso que o grupo tende a fazer. É um modelo muito definido. O Grupo City faz isso em quase todos os outros clubes. É um processo muito igual para todo mundo, sabe? E aí, claro, houveram erros no Bahia? Houveram. O próprio Cadu Santoro, que a gente tanto comenta aqui e fala a respeito dele, houve erros na montagem de elenco, na estruturação do time, no timing das coisas, nas decisões, nas leituras do que a gente precisava ou não. Houveram erros, mas podem ter certeza que esses erros eles não vão ser cometidos duas vezes. O grupo não erra sempre, sabe? Não é o mesmo, eles não mantêm o mesmo erro. Por isso que é o maior grupo entre clubes do mundo. Então eu estou muito tranquilo a respeito desse projeto a longo prazo do Bahia, que eu sei que é algo que futuramente, nos próximos anos, tende a dar muito certo, mas assim, muito preocupado com o curto prazo. O Bahia, como eu falei, é um clube que te dá a obrigação praticamente de ter também um resultado no curto prazo, para você ir se mantendo. O objetivo do Bahia no Campeonato Brasileiro era fazer um campeonato tranquilo, meio de tabela, buscando uma Sul-Americana, algo do tipo, mas não brigando para não cair, sabe? Se mantendo estável dentro da competição, como fez o Girona quando assumiu, né? Voltou em 10º. E o Bahia não consegue isso. O Bahia, em nenhum momento do campeonato, da temporada, teve estabilidade. Então é algo que no próximo ano, se a gente permanecer, e eu espero que sim, é algo que realmente vai ser olhado com muito carinho. O objetivo era para ir para a Sul-Americana, porque o Bahia fez um elenco, montou um elenco já pensando nas próximas temporadas, e por isso muitos jogadores, por exemplo, como Diego Rosa, Patrick Veron e todos esses outros jogadores que não são aproveitados, André, eram jogadores para estar jogando na próxima temporada. A gente era para ter calendário cheio para que todos os jogadores pudessem ser aproveitados. É algo que hoje, uma realidade que está muito distante, mas a gente precisa acompanhar e precisa dar tempo até o final do campeonato. Faltam 13 jogos, o objetivo máximo é óbvio que é escapar do rebaixamento e se conseguir, ainda com o campeonato, né, ainda com rodadas restantes, pensar em uma Sul-Americana, mas que é algo muito difícil, assim, muito distante para a gente no momento. Se vocês olharem o elenco do Girona, que caiu na segunda temporada já sobre a administração do Grupo City, vocês vão ver grandes jogadores que hoje são destaques no futebol mundial. O goleiro Bono, goleiro destaque da seleção de Marrocos, que foi até a semifinal na Copa do Mundo, hoje no time do Neymar, né, mas ele era do Sevilha, enfim, era um grande goleiro e estava naquele elenco. O Douglas Luiz, brasileiro, que foi comprado pelo Manchester City do Vasco, e aí não teve espaço e foi pro Girona, aquilo que eu expliquei para vocês, estava naquele elenco, jogou muitos jogos, mas acabou saindo depois do rebaixamento, óbvio, e hoje está no Aston Villa. É um jogador super importante lá também. Então, é um clube feito para isso. Eles caíram, tiveram muitos problemas, principalmente com o treinador. É algo muito parecido com o que aconteceu aqui no Bahia. Era um treinador inexperiente que tinha muitos problemas defensivos. E o Girona sofreu demais na temporada por conta disso. E conseguiu dar a volta por cima, né? Demitiu o treinador, se reprogramou, tudo que foi feito por lá. E as coisas hoje estão dando muito certo com o Mitchell, que é o atual treinador do Girona. É por isso que eu fico muito tranquilo e muito confortável a respeito do nosso futuro. Mas o curto prazo ele é importante. A gente não pode se conformar com rebaixamento jamais. O Bahia, um clube como o Bahia não pode pensar e falar, poxa, a gente vai cair aqui, mas a gente vai voltar muito bem. Não, a gente precisa focar no curto prazo, em sair dessa situação e não ser rebaixado, e aí sim, na próxima temporada, se construir tudo novamente. Já se provou que essa temporada teve muitos erros e que continuar com esses erros não vai dar certo. E eu acredito muito que a galera lá de Manchester, enfim, todo um grupo por trás,
perceba e veja isso, e não é só somente Cadu Santoro, é toda uma rede por trás, identificar os erros dessa temporada e não cometer no futuro. Quando a gente olha para processos, né, dentro do próprio City Football Group, e algo que a gente pode se espelhar em relação ao Bahia, é algo mais próximo do Manchester City mesmo, é o clube matriz, né? É um clube que, assim como o Bahia era bicampeão nacional, era um clube que vinha de boas campanhas, mas sempre alternando, né, entre primeira, segunda e até terceira divisão. O Manchester City chegou a disputar a terceira divisão lá na Inglaterra. É um clube que tinha torcida, de uma cidade também apaixonada, um grande rival, enfim. Era um clube muito parecido com a história do Bahia, claro, com suas diferenças absurdas, né? São dois continentes e dois modos de se pensar futebol muito diferentes, América do Sul e Europa. Mas era uma realidade muito próxima da gente aqui. Era um clube com história, com títulos, mas que não conseguia se manter na primeira divisão, não conseguia ter grandes sucessos. E aí o grupo não era Grupo City, né? Era um fundo dos Emirados Árabes Unidos que assumiu na época, enfim, mas depois se transformou em Grupo City, assumiu e foi reformulando o clube ano após ano, foi estruturando o clube ano após ano, dando estabilidade cada vez mais, contratando cada vez mais, mudando a forma de se pensar futebol dentro do Manchester City. Uma ideologia de jogo, tudo bem definido, e o clube hoje é o que é, com o Pep Guardiola também. É algo muito próximo com o que a gente precisa se espelhar. Dar estabilidade no campeonato nacional, né, e crescendo em posições. Esse ano, por exemplo, a gente deve terminar na segunda tabela. Próximo ano, a meta e o objetivo eu espero que seja terminar na primeira parte. E aí você ir subindo e subindo e subindo, pensando em Sul-Americana, pensando em Libertadores e tentando conquistar títulos importantes para ir crescendo dentro do futebol brasileiro. O projeto é se tornar ficar entre os 6 principais clubes do Brasil. É isso que o Bahia quer e espera, é isso que o grupo espera do Bahia. E aí é nesse processo que a gente deve se espelhar, não em se confortar com rebaixamento ou coisas parecidas, como eu vi uma página do Manchester City falando, né, uma página brasileira que cobre o clube, e falando que o Bahia deveria se espelhar naquele processo, mas acho que são realidades totalmente diferentes. O Bahia precisa se acostumar e pensar em coisas grandes, não em voltar para trás. A gente já passou por grandes sofrimentos, né, Série C, Série B, no passado, e a expectativa de todo mundo é só andar para frente, claro, dando passos aqui, outro ali, tendo dificuldades, tendo problemas, porque não vai ser um mar de flores do início até o fim. Não está sendo no início e, enfim, não é o último momento ruim que a gente vai passar. A gente vai ter problemas, a gente vai ter dificuldades, a gente vai perder jogos importantes, mas numa somatória final e geral de tudo isso, acho que as coisas tendem a ser muito boas e não tão ruins assim. É basicamente isso que eu quis trazer aqui para vocês, explicar um pouquinho a respeito dessa situação. Amanhã tem Bahia e Goiás pelo Campeonato Brasileiro, mais um jogo direto, mais um jogo super importante. Eu vou deixar para trazer apenas um vídeo de análise do pós-jogo dessa partida, então muito provavelmente no domingo já vai ter o vídeo. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você receber quando o vídeo sair. E é mais ou menos isso. Tentei explicar para vocês esse processo do Girona, que é um clube dentro do Grupo City muito importante, que tem uma importância muito grande, principalmente por estar na Europa, para vocês entenderem e se acostumando cada vez mais com esse assunto e relacionado a Grupo City, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like aqui, é muito importante para ajudar a impulsionar o canal e entregar para mais tricolores. Comenta aqui o que é que você achou, alguma dúvida que você tenha, manda para seus amigos, manda para a galera do Zap aí, manda para todo mundo. Divulga o vídeo, divulga o canal. A gente tá com meta para crescer muito nesse mês de outubro, para chegar a 600 inscritos. Então, por favor, meu querido, se você não é inscrito ainda, cara, não custa nada. Se você gostar do vídeo, se você assistiu até aqui e gostou muito, por favor, não esquece de se inscrever aqui, vai me ajudar demais, tá? Até o próximo vídeo e valeu!